Deus abençoe, pastor Narciso. Já vou compartilhar com os irmãos aí o nosso resumo muito rápido, né? Porque como tem muitas coisas que nós falamos, então atropela. E aí o que acontece? Vocês ficam meio que perdidos no sentido de ter muita informação. Então, eu sempre gosto de fazer o resumo para que vocês tenham aí o material disponível e tudo isso aí eu posto no nosso grupo da FATEB, tá? Então, na aula passada, nós terminamos o dom da palavra da ciência, então aqui eu vou passar muito rapidamente para que possamos dar continuidade no dom da palavra do conhecimento, tá? E já iniciamos na aula passada e essa aula, pelo menos o dom da palavra do conhecimento, a gente termina, não sei se vai dar tempo de nós já entrarmos aí no dom de discernimento de espíritos. Então, aqui, o dom da palavra da sabedoria é uma capacitação espiritual e permite ao indivíduo, né, o servo de Deus, dar conselhos divinamente inspirados, resolver dilemas insolúveis e provar ou dar aqui, né, respostas para perguntas extremamente complexas. É, em essência, uma faísca da sabedoria divina compartilhada com o homem. Claro que quando eu digo aqui o homem, eu estou falando temente a Deus, não um homem natural, o homem espiritual que já nasceu de novo. Definição em contexto bíblico. Este dom é um fragmento da sabedoria divina que permite ao crente dar conselhos e soluções extraordinárias ou extraordinários. O caso de Salomão e as duas mulheres que disputavam a maternidade de um bebê é um exemplo clássico daquela situação. Propósito e características. É uma sabedoria espiritual, por isso que é sobrenatural, não tem nada a ver com sabedoria humana, não tem nada a ver com talentos humanos, apesar de que todos os talentos humanos procedem de Deus. O principal objetivo é edificar, orientar e oferecer soluções divinas em contextos complexos. É caracterizado por respostas surpreendentes e soluções, preste atenção, procedentes de Deus. Por isso que é um dom espiritual. Além de Salomão, José aconselhou o faraó sobre o sonho das 7 vacas gordas e 7 vacas magras, ajudando, né, a evitar uma grande fome. Jesus usou esse dom, né, para escapar das armadilhas verbais dos fariseus. Então, nas aulas passadas, nós citamos aí algumas passagens e, nitidamente, nós percebemos esse dom da palavra da sabedoria sendo manifesto na vida de Jesus. Lembrando sempre que nas aulas de Cristologia, vocês aprenderam, e claro, os que não estudaram ainda vão aprender, que Jesus, ele venceu a Satanás, venceu o pecado, venceu a morte, venceu todas as circunstâncias da vida, todos os obstáculos, todas as barreiras como homem. Por isso que sobre ele estava a manifestação de todos esses dons espirituais. Aplicações práticas, este dom pode ser aplicado em diversos contextos, desde a resolução de conflitos até o aconselhamento espiritual. Paulo faz uso deste dom a lidar com questões éticas na igreja, em 1 Coríntios 6, do 1 ao 5. Tá gravando? Opa, irmã Rose, então assim, limitações e cuidados. É crucial abordar este dom com humildade e reverência, permitindo que ele não substitua o estudo específico da palavra de Deus. Ou seja, a pessoa que Deus usa neste dom, ele não pode imaginar que ele, por ser o instrumento mediante a qual Deus usa neste dom, ou Deus já usou alguma vez, já manifestou esse dom na vida dele, ele achar que ele é a pessoa mais sábia do mundo, né? Ele achar que ele é Salomão e dispensar o estudo padrão, o estudo específico, o estudo normal da palavra de Deus. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Conclusão e pergunta: os dons da palavra da sabedoria é vital para a igreja e para o mundo atual. Em que aspecto, né? Oferecendo soluções divinas para problemas terrenos, principalmente aqueles relacionados à igreja do Deus vivo. Esse aí, de forma bem resumida, é o dom da palavra da ciência. Vocês estão visualizando aí a nossa apostila? Sim. Tudo bem, então tá aí. Na verdade, o nosso material didático. Eu não gosto desse termo apostila, porque é tão comum vir na nossa mente aí, que eu acabo pronunciando aquilo que não é o verdadeiro. Não é apostila, é os nossos livros, o nosso material didático. Então nós vemos todas essas questões,
E agora nós estamos trabalhando sempre com os dons espirituais, tá? Falamos já do batismo com o Espírito Santo, como que se dá, para que serve, como que você sabe que a pessoa é batizada ou não com o Espírito Santo. Nós estamos aí nos dons de revelação, que inclui a palavra da sabedoria, a palavra do conhecimento e o discernimento dos espíritos. Palavra da sabedoria nós já falamos bastante. Palavra de conhecimento, ou a palavra do conhecimento, nós iniciamos na aula passada e hoje nós vamos terminar. Sim. Ótimo. Então vamos lá. Na aula passada, irmãos, nós falamos dom da palavra conhecimento, tá? Nós explicamos aí para vocês, lembra que eu comecei lá no Velho Testamento, mostrando para vocês que o conhecimento que vocês vão achar nos textos não é necessariamente o conhecimento que está relacionado ao dom espiritual. Tome sempre cuidado com isso. Não é que você vai bater o olho lá no texto onde apareceu o conhecimento, você já vai associar com o dom da palavra do conhecimento. Você só vai encontrar esse dom, e a citação direta e indireta dele, irmãos, apenas em 3 partes da Bíblia, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, dom da palavra do conhecimento. Só para... Às vezes nem aparece aqui, ó. Então, da palavra, tá? Ciência. Vamos lá. 1 Coríntios 12, 8. Palavra... é que não tem... Tem tudo isso. Da ciência. Vai depender da tradução, tá? Algumas Bíblias traz conhecimento e outras trazem aí ciência. Então, depende muito da Bíblia que você estiver usando. Tá vendo aqui, ó? Ó, dom da palavra do conhecimento. Esse termo aqui, ó, palavra do conhecimento, você só vai encontrar em 1 Coríntios 12, 8. Então, por que é tão difícil você interpretar corretamente o que é esse dom? Porque ele só vai aparecer aqui. Paulo não vai dar mais explicações sobre esse dom. Aí, quando nós vamos e colocamos aqui, ó, só a palavra ciência, aí nós vamos encontrar relacionado a esse dom, que eu expliquei para vocês, eu vou só pôr aqui no Novo Testamento, tá? Nós vamos encontrar aí, tá? 13, 8, 14, 6 e Hebreus, o capítulo 12, o verso 8, tá? Tem aqui também, ó, 1 Coríntios 13, 2, acredito que na aula passada vocês anotaram onde aparecem essas passagens, extremamente importante isso, para vocês terem a fundamentação bíblica para falar sobre esse dom de ciência. Onde que esta palavra, dom da palavra da ciência, né, aparece? Aparece em 1 Coríntios 12, 8, mas vai aparecer também só como ciência. E por que que nós sabemos que ciência aqui está relacionado ao dom da palavra do conhecimento? Porque você vai pegar o contexto, eu expliquei isso na aula passada, que Paulo, ele está falando dos dons espirituais. Então você vai ver aqui, ó, ciência, dentro de um contexto em que Paulo está falando dos dons espirituais. Por isso que você sabe que ciência aqui está relacionada ao dom da palavra da ciência. Então, vamos lá, irmãos. Esta palavra, ou melhor, este dom da palavra da ciência, para que nós possamos, assim, diferenciá-lo do dom da palavra da sabedoria, é que na palavra da sabedoria não precisa haver uma revelação. Deus não precisa revelar algo que está oculto. Quando Tiago, ele dá aquele conselho para os anciãos ali de Jerusalém, sobre aquela contenda, algo difícil de se resolver, ele não precisou ter uma revelação de algo que estava oculto. Simplesmente Deus usou na palavra do conhecimento, ou melhor, na palavra da sabedoria, e ele deu ali o conselho. Salomão, quando Deus usou ali na palavra da sabedoria, não precisou revelar para ele algo que havia acontecido.
das duas mulheres, toda aquela trama que vocês leram lá, que uma tinha dormido, matado a criança, e chegou de manhã, a outra trocou as crianças, aquela história toda que vocês já leram e já estudamos sobre isso. Ele simplesmente foi lá e deu a palavra de sabedoria. Jesus, quando deu aquelas respostas para os fariseus, não necessariamente houve ali a necessidade de uma revelação, no sentido de Deus revelar algo que estava oculto. Porém, na palavra da ciência, há esta revelação de algo que está oculto. Já está dando para fazer uma pequena diferença? Precisa, geralmente, estar aparecendo ou aparecer essa revelação para que você consiga diferenciar se é a palavra da sabedoria que está se manifestando ou a palavra do conhecimento. Então é só você pegar essa ideia, conhecimento. Você vai conhecer alguma coisa e precisa ser revelado, e se não for revelado, não há como manifestar este conhecimento. Ciência aqui é conhecimento, por isso que se traduz ou como palavra da ciência, ou como palavra do conhecimento. Porque você, mediante uma revelação, você vai conhecer algo que está oculto, Deus vai revelar para você este algo que está oculto, e nessa revelação, você vai manifestar, você vai falar aquilo que Deus colocou para você falar, ou que Deus usará você para falar. Então, a melhor forma de nós fazermos isso é trabalhar, irmãos, verificando, de certa forma, como esses dons, eles aparecem na Bíblia. Como esses dons, eles se manifestam dentro, né, do que nós falamos aí, palavra de Deus. Dá só um tempinho para mim, eu vou pegar aqui uma seleção, mas aí nós já podemos ir para a passagem, irmãos, onde é revelado ali para Eliseu a mensagem ou a reunião que se faziam para prejudicar o povo de Israel. Então, são algumas passagens bíblicas muito conhecidas em que esses dons, eles vão se revelar de alguma forma. Então, tem que haver uma revelação da parte de Deus para que você manifeste este dom. Por isso, eu falei para vocês que essa expressão, o irmão tem o dom de revelação, você precisa, de certa forma, explicar o que é esse dom de revelação esse irmão, ele tem. Porque os dons de revelação, eles são 3. Eu já falei tanto, e eu quero que vocês agora falem, para mim, sem olhar na apostila, sem olhar nas anotações. Reflitam primeiro quais são os 3 dons que compõem a classe dos dons de revelação. Fácil, hein? Se cair na prova aí, todo mundo acerta isso aí. Eu já falei um monte de vezes. Visão é uma? Visão? Não. Dom da palavra do conhecimento, dom da palavra da sabedoria. Quem completa aí? Pode parar aí, Felipe, você já falou 2. Quem completa o outro? Dom da revelação. Não. Vamos lá, tá falando. Discernimento de espírito. Perfeito. Então, dentro da classe dons de revelação, você tem o quê? Dom da palavra da sabedoria, dom da palavra do conhecimento e dom de discernimento de espírito, tá? Esses 3 dons, eles estão elencados dentro dessa classificação. Então, vamos já pegar a Bíblia aqui e nós já vamos trabalhar, irmãos, com essa questão. Todos vocês conhecem aí a passagem e Eliseu tem lá tem a visão, né, dos carros de fogo, é maior que está conosco do que o que está com eles. Aí, ó, segundo Reis, capítulo de número 6. Vamos analisar esse texto para vocês verem a manifestação desse dom da palavra do conhecimento, tá? Lembre-se,
É dom da palavra do conhecimento. Não é dom do conhecimento. São coisas distintas. Então acompanhe aí comigo, quem tiver a Bíblia e quem não tiver, pode acompanhar aí na tela do equipamento de vocês. O rei da Síria fez guerra a Israel e em conselho com seus oficiais disse: em tal lugar estará o meu acampamento. Então, verifique, irmãos, que estava tendo uma reunião. Aqui, ó. O rei da Síria fez guerra a Israel. Conselho, o que era o conselho com seus oficiais? Era uma reunião e eles estavam fazendo ali secretamente. Era uma reunião ultra secreta para que não vazasse os planos e algum espião pudesse passar lá para Israel. Preste atenção no verso 9. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo por lá. O rei de Israel enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus lhe falara, de que o havia avisado, e assim se salvou não uma nem duas vezes. Então vamos analisando o texto. Este conselho, esta reunião que o rei da Síria fazia com seus oficiais, não foi nenhuma nem duas vezes. Olha o 11. Então, tendo-se turbado com este incidente, o coração do rei da Síria chamou... vou ler de novo. Então, tendo-se turbado com este incidente, o coração do rei da Síria, chamou ele os seus servos e lhes disse: não me farei saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Então o que estava acontecendo? Ele falou: gente, nós fazemos as nossas reuniões secretas, ultra secretas aqui, como que o rei de Israel, ele fica sabendo das nossas estratégias? Foi essa a pergunta que ele fez. Respondeu um dos seus servos: ninguém, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, vai saber ao rei de Israel as palavras que falas na tua câmara de dormir. Pergunta que eu faço para vocês: Deus estava revelando aquilo que era secreto aqui para o povo de Israel? Não era secreto para o rei da Síria e seus oficiais, mas para Israel era secreto. Deus estava revelando aqui o secreto, sim ou não? Sim. 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 Está claro no texto, tá? Ele disse: ide e vede onde ele está, para que eu mande prendê-lo. Foi-lhe dito: eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos, carros e fortes tropas. Chegaram de noite e cercaram a cidade. Tendo-se levantado muito cedo o moço do homem de Deus, e saído, eis que tropas, cavalo e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, e faremos? Ele respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Então, me parece que quando eu fiz a pergunta, se eu não me engano, não me confundi com a voz aqui, ou a voz da Cleide, que foi complementar e falou dom de visão. É isso? Confirma aí. Foi isso, né? Então, Cleide, dá uma analisada no texto, que aqui nós temos a manifestação da visão. Mas a visão aqui é de uma coisa totalmente diferente da palavra do conhecimento que está sendo revelado a Eliseu. Porque quando Eliseu ele proferia lá a palavra do conhecimento para o rei de Israel, então ele mentia. É como se ele dissesse o seguinte para o rei de Israel, né? O rei de Israel, Deus me revelou algo acerca do que acontece lá na câmara do rei de Israel. Não necessariamente ele teve uma visão. Ele simplesmente, Deus falou com ele, a forma com que Deus falou com ele, nós não sabemos. Mas certo é que Deus deu para ele esta palavra de revelação. Ele falou: vai lá e fala assim, assim, assim. Não necessariamente Eliseu teve nenhuma visão. Foi simplesmente revelado algo que estava oculto. Agora, aqui, neste caso, é uma visão que ele tem dos carros de fogo que estavam ali em redor deles, protegendo contra aquele forte aparato do exército do rei da Síria. Então, são duas coisas, mas uma diferente da outra. Entendeu aí, Cleide? Sim, entendi, Dilon. Beleza, então vamos lá. E como desceram contra ele, orou Eliseu ao Senhor e disse: fere, peço-te, esta gente de cegueira, feriu de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhes disse: não é este o caminho, nem esta cidade. Segui-o e guiar-vos-ei ao homem que buscai. E os guiou a Samaria. Tendo ele chegado a Samaria, disse Eliseu: ó Senhor, abre os olhos desses homens para que vejam. Abriu-lhes o Senhor os olhos e viram, e eis que estavam no monte de Samaria.
Quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu: feri-los-ei, meu pai? Respondeu ele: não os ferirás. Fere aqueles que fizeres prisioneiros com a tua espada e o teu arco. Porém a estes manda pôr-lhes diante pão e água, para que comam e bebam e tornem ao seu senhor. Ofereceu-lhes o rei grande banquete, e comeram e beberam, despediu-os, e foram para o seu senhor, e da parte da Síria não houve mais investidas na terra de Israel. Irmãos, olha que maravilha que tem aqui nesse texto. Nestes versos que nós lemos, nós encontramos aí a manifestação do dom da palavra de sabedoria, a palavra do conhecimento, a visão e a operação de maravilhas. Vocês conseguem identificar nesses textos esta manifestação desses 4 dons? Sim. Consegue? Então vamos lá, Cleide. Sim. Vai lá, Cleide. Fala para nós aí. Calma aí, Odilon. Vai lá e os outros vão lendo e vão identificando aí. Apesar de eu não ter explicado ainda o dom de Eu tinha maravilhas. saído do texto, Odilon, porque eu ia te perguntar, desculpa, eu tinha saído do texto, que eu ia te perguntar daquele moço também que recebeu a palavra, eu estava aqui procurando na Bíblia, da mulher de Jeroboão, quando ela se disfarçou e ele recebeu a palavra. Então, no caso, não foi visão, não foi nada, foi a palavra de... Palavra do conhecimento. Conhecimento. Palavra da ciência. Exatamente. Então a palavra, tanto faz aí, tá? Palavra da sabedoria ou palavra da ciência é a mesma coisa. Vai depender da tradução da Bíblia. Algumas Bíblias traduzem aí como palavra da ciência e outras como palavra do conhecimento. Tá? Uhum. Beleza? Então, vamos lá. Irmãos, vamos identificar aqui nesse texto a manifestação desses dons. Primeiro aí tá fácil, que é o que eu estou explicando para vocês, que é a palavra do conhecimento. Onde está aqui no texto a palavra do conhecimento? E parte do texto. É no 9, pastor. Pelo que o rei de Israel enviou àquele lugar, de que o homem de Deus lhe falara, e de que tinha avisado, e se guardou ali, não uma nem 2 vezes. Isso. Então, na verdade, do início, de avisar, já se salvou, nenhuma, é o 10, né, que você leu. Isso, eu li o 10. Isso, então vamos lá, vamos identificar aqui. Então, tendo se turbado, conheceu o coração do rei da Síria, saber quem é dos nossos, bom, até aqui também não, para que eu mande prendê-lo. Então vamos lá, tendo se levantado muito cedo. Então, até o 14, irmãos, está falando o dom da palavra do conhecimento. Conhecimento. Certo? Até o 14. O que o rei fazia lá com os seus generais, Deus revelava para Eliseu, e Eliseu emitia uma palavra. Ou seja, ele chegava para o rei de Israel, não vai por tal lugar. O texto, como vocês viram aí, fala que não foi nenhuma, nem 2 vezes que isso aconteceu. Então, até aí, palavra do conhecimento. Muito bem. A partir do 14, até o 17, qual é o dom que está sendo manifestado aí? O que a Cleide falou. Este dom de visão. Então, ele olha e Deus mostra para ele, porque visão é isso, você vê, né, algo sobrenatural. Então Deus mostra para ele ali um monte cheio de cavalos e de carros de fogo em redor de Eliseu, certo? Dom de visão aqui. Onde está aqui o dom de operação de maravilhas? O 18. 18. E como desceram contra ele, orou Eliseu e disse: fere, peço-lhe esta gente de cegueira, feri-la de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Irmãos, imagina vou dar um exemplo aqui da atualidade. Vamos imaginar o governo aí, o presidente, né? O governador do estado manda, falar aqui em São Paulo, e o pastor Narciso e a irmã Eliane aí no Rio, manda o BOP atrás do profeta ou da profetisa de Deus e fala: vai lá prender, porque nós estamos em guerra. Ou melhor, aqui seria o exército, né? O meu exemplo aqui não cai bem, mas vamos ficar nesse exemplo. Manda o BOP, fala: prende lá, porque eu estou querendo fazer alguma coisa, mas tudo que eu vou tentar fazer, o pastor Narciso e a irmã Eliane, de alguma forma fala e a gente não consegue. Imagina, irmãos, que nós fôssemos aí perseguidos pelo Estado. Acho que o exemplo fica melhor assim: somos perseguidos pelo Estado. E aí no Rio de Janeiro e aqui em São Paulo, Rio de Janeiro, o BOP, aqui em São Paulo a rota. Fala: vai lá e prende aqueles crentes. E monta-se uma estratégia para nos prender,
Mas toda estratégia que eles montam, Deus revela para um de nós, aqui na palavra do conhecimento, e diz, olha, Narciso, quando sair da igreja, não vai para tal lugar, porque o grupo do BOP vai estar lá para prender vocês, e eles estão armando uma casinha, né, para vocês, uma armadilha. Falaria para nós aqui, ó, quando vocês forem para o culto, não vai para tal lugar, porque se forem, vai ter ali a rota para prender vocês. Isso aconteceria uma vez, duas vezes, três vezes, até que o governador do estado, junto com os coronéis lá, os comandantes, falaram, gente, a gente não consegue prender esses crentes. Aí eles falariam lá, o governador, os seus generais, falaram, ó, é que tem uma irmã naquela igreja, tem um irmão naquela igreja lá, que todos os projetos que nós falamos aqui no gabinete, Deus revela para eles lá. Aí eles vêm nos prender com uma equipe de 300, 400 homens, só para dar um exemplo, e uma das irmãs daqui, da Fatebero, um dos irmãos, naquele momento que estão ali cercados, ora, e Deus cega todos os 300, 400 membros da equipe do BOP e da Rota. Isso é maravilha ou não é, meus irmãos? Digam para mim. Com certeza. Com certeza. Com certeza. E olha aqui, nós continuamos. Ó, quando o rei... então vamos lá. Primeiro, eles estão cegos. Aí quando chega aqui no 6:20, Eliseu pediu, né, para Deus cegá-los. E quando eles chegam lá em Samaria, eles agora são o quê? Eliseu pede que Deus devolva a visão para eles. E mandaram um grupo de elite aqui, prendê-los. E Deus agora abre os olhos. Tudo bem? Dom de maravilhas. Agora aqui, ó. Segundo Reis, 6:21. Olha a pergunta do rei. Quando o rei de Israel os viu, aquele grupo, né, falou, tá aqui em Samaria, é o momento, a chance que nós temos de matar todos. E na lógica humana, irmãos, lembre-se, o rei da Síria estava querendo destruir Israel. Para nós aqui, no conselho, fazendo uma análise na perspectiva humana, não seria o correto nós falar, não, o rei perguntasse para nós, né? Eu mato esses camaradas aí, sim ou não? Humanamente falando, o conselho não deveria, assim, matá-los? Eles faziam parte do exército inimigo. A lógica humana mandava Eliseu responder, mate todo mundo. Mas agora eu pergunto para vocês, nessa pergunta que o rei faz, e que Eliseu responde para ele, qual é o dom que se manifesta aqui? Dom do amor? Não existe dom do amor. Nós estamos falando dom espiritual, e não existe dom do amor. Nós vamos aprender isso aí. Mas vamos lá. Preste atenção. Uma pergunta difícil de ser respondida, porque ele faz de bate-pronto ali para Eliseu, e aí Eliseu responde o quê? Palavra da sabedoria? Palavra de sabedoria. Palavra da sabedoria. Agora me responda o Pedro e o Felipe, por que palavra da sabedoria? Como que vocês conseguiram identificar aqui? Porque foi uma pergunta meio que difícil, né? No caso assim, ele teve a sabedoria ali da parte de Deus, sobrenatural, para poder responder o rei. Parabéns. Vamos lá, Pedro. Quer complementar aí? Não, dá pra saber porque, como por exemplo, que o pastor tinha citado, pra ficar mais fácil, eu acho que é a segunda reis, a primeira reis, do capítulo 3, que no caso aqui era uma questão difícil, e Deus deu sabedoria, ou uma palavra da sabedoria, para que, eu não me lembro se é Elias ou Eliseu, mas que ele pudesse responder o rei. É isso. Então, irmãos, sempre quando tiver, assim, no texto, uma pergunta, um conselho a ser dado, solucionar um problema difícil, geralmente vai se manifestar a palavra da sabedoria. Sabedoria. Hein, pastor? Quando tiver algo que precisa de uma revelação da parte de Deus, algo que está oculto, e haverá necessidade de uma revelação da parte de Deus, para que aquilo se dê a conhecer, nesse caso, geralmente vai estar ali manifestando a palavra do conhecimento. Então aqui você já tem que começar a diferenciar o que é a palavra da sabedoria, a palavra do conhecimento, quando se manifesta um, quando se manifesta outro, e você saber separar, tá? Então, vão fazendo já esse exercício. Vamos lá, rapidinho aqui. Tem o pastor Narciso falou, Felipe com a mão levantada e o Pedro também. Então, como o pastor Narciso falou, vai lá, pastor Narciso. Essa palavra da sabedoria, o que eu vejo aí, que Deus deu sabedoria a ele, que ele, através dessa palavra que ele deu, houve paz, né, para as duas nações, tanto para o rei da Síria como para o rei de Israel. Através dessa palavra dele, ele conseguiu acalmar aquela guerra, aquela tempestade. Tanto que aqui no 23 vai dizer assim, isso. Pode ler. E apresentou-lhe um grande banquete, e comeram e beberam, e os despediu, e foram para o seu senhor.
e não entraram mais as tropas dos sírios na terra de Israel. Então, quer dizer, houve entendeu? Houve ali um cessar-fogo ali, através dessa palavra de sabedoria. Perfeito, pastor Narciso. A leitura perfeita. Eu ia esperar o senhor falar, Pedro e o Felipe, exatamente para concluir com essa ideia que o senhor acabou de falar. Então, irmãos, imagina se Eliseu tivesse mandado ferir os prisioneiros. Ou seja, mata esses prisioneiros. O que ia aumentar no coração do rei da Síria? Não era o ódio? Não é a raiva? Então, por isso que eu coloquei lá a lógica humana. Pela lógica humana, Eliseu deveria matar todo mundo. Ele deveria ter respondido, mata todo mundo. Eles são nossos inimigos. Mas porque é Deus que emite a palavra da sabedoria, Deus inverteu a lógica, irmãos. Como eu vou dar pão e água para o meu inimigo? Como que eu vou fazer um banquete para o meu inimigo? Aí o que aconteceu? Esses homens chegaram lá para o rei da Síria e explicaram para ele o que aconteceu. Olha, vamos lá. O homem lá pediu ao Deus de Israel nos cegou. E depois chegando, estava lá dentro de Samaria. O rei de Israel, o profeta de Deus, mandou que os nossos olhos fossem abertos, nossos olhos se abriu. Estávamos ali desarmados e na situação de sermos mortos pelo rei de Israel e o exército dele. Aí o rei da Síria, aqui eu estou conjecturando, né? Deve ter perguntado, mas e aí? E o que aconteceu? Ele falou, não, eles não nos mataram, pelo contrário. Nos ofereceram um grande banquete, nós comemos, bebemos, ele nos despediu sem nos ferir e estamos voltando aqui. Aí o coração desse rei, ele simplesmente falou, não é possível, não dá para guerrear contra esse povo. Deus, de alguma forma, quebrantou o coração dele através dessa atitude. Então, olha como nós vemos aqui a manifestação do dom da palavra da sabedoria. Quando é emitida esta palavra da sabedoria, a solução é perfeita, irmãos. É coisa que todo mundo vai ficar boquiaberto. Falar, rapaz, mas olha aí, esta palavra que esse irmão, que esta irmã deu aqui, resolveu o problema dos dois lados. O conselho que ela deu resolveu o problema dos dois lados aqui e já era, acabou. Porque não é uma sabedoria humana. Por isso que lá no slide eu expliquei. É uma faísca da sabedoria divina que Deus dá para nós. Tá bom? Vamos lá, Pedro. Pastor, não sei se o pastor pode responder agora ou depois, mas eu fiquei curioso acerca dessa que o pastor tinha falado, dom da visão, porque eu pode ser que eu interpretei errado, né, mas eu fiquei curioso porque, eu não sei como eu vou fazer essa pergunta, mas eu tô só perguntando, tá, pastor? Onde é que a gente encontra isso daí? Porque eu li 1 Coríntios capítulo 12, eu não achei esse dom. Eu sei. Mas eu não tô afrontando, hein, pastor? Porque mais que um amigo meu me pergunta, eu vou falar, ele vai falar, mas como é que você sabe? Eu tenho que saber, né? Você vai ver o porquê, tá? Dessa questão de visão. Só me dá um tempinho. Irmãos, preste atenção nesta pergunta que o Pedro fez. Quando a Cleide falou visão, eu não quis falar para ela, assim, falou, olha, se você for ver, na verdade, até o dom de visão, ele não tá, essa questão da visão, não tá elencado nos 9 dons espirituais de 1 Coríntios, do capítulo 12. Mas por que nós usamos essa expressão? Visão. Você vai entender. Tá bom, Pedro? Tá bom? Já eu explico para vocês. Irmãos, palavra do conhecimento. Tá ficando mais claro para vocês? Sim. Sim, pastor. Sim. Ficou melhorou bastante. Assim. Isso. Então, vamos agora lá para o Novo Testamento, para nós pegarmos um outro texto para vocês verem claramente a manifestação deste dom lá no Novo Testamento. Pegue aí Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, deixa eu só ver aqui o capítulo certinho. 28, deixa eu ver aqui. Capítulo 11, pastor. Fala sobre o quê? Cornélio. Não. Ananias e Safira. O 5. 5. É isso, 5 mesmo. Aí, ó. Atenção à tela aí, Ananias e Safira. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com a sua mulher Safira, vendeu uma propriedade. Mas em acordo com a sua mulher, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Pergunta básica, irmãos. Com qual eram as únicas pessoas que sabia da venda e da retenção desse preço aqui, dessa propriedade? Quais eram as únicas pessoas? Ele Só o mesmo. casal. Só o casal. A pessoa que comprou. Opa! Vamos analisar aqui, Tiago.
levando o restante. Não, mas a pessoa que comprou não necessariamente sabia que eles tinham retido o preço. Ah, sim. Né? Nesse sentido. Sim. Então, somente Ananias e Safira sabiam da venda desse terreno com a retenção do preço. Então, eles enganaram. Mas presta atenção agora no dom da manifestação da palavra do conhecimento. Onde que diz aqui, irmãos, presta atenção no texto, onde que diz aqui que Pedro teve uma visão? Dá uma olhada no verso 3. Bereanos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando-o, porém, não seria teu? E vendido, não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentisses aos homens, mas a Deus. Ouvindo estas palavras. Olha aí, irmãos, a palavra do conhecimento sendo manifesta aqui. Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. E aí conta que dali mesmo eles foram sepultados. Olha a interpretação do texto, bate o olho aí. Se era Ananias e Safira que sabia da venda e da retenção do preço, como que Pedro descobriu, irmãos, esse desígnio que estava no coração deles? Quem é que revelou para Pedro? O Espírito Santo. Deus, Deus. o Espírito Santo. Mas aqui, necessariamente, vocês estão enxergando em qual parte aqui que tem visão? Não, nenhuma. O Felipe? Os outros estão enxergando aí? Também Eu não. acho que não, também não vi, não. No texto, não tem nenhum momento que está falando de visão. Simplesmente houve a revelação de algo oculto, por isso que é palavra do conhecimento. Porque era algo que estava oculto, Deus revelou para Pedro este algo que estava oculto, e mediante este algo que estava oculto e que foi revelado para Pedro, Deus, o Espírito Santo, usou a boca de Pedro para emitir esta palavra do conhecimento para Ananias e Safira. Está claro para vocês, irmãos, o dom da palavra do conhecimento? Sim. Sim. O pastor, outra coisa também é... Só um minuto. Felipe, só um minutinho aí. Irmãos, porque eu gosto de organizar bem aqui, tá? Para a gente não atropelar. Felipe, eu já deixo você falar, que às vezes os irmãos pedem a palavra e eu quero organizar a ideia, fechar primeiro o pensamento, porque senão a gente começa a não fechar o pensamento, vocês começam a fazer perguntas e aí a gente não fecha o pensamento. Então, às vezes, vocês pedem a palavra, eu seguro um pouco, porque eu quero fechar o pensamento, e aí eu dou a palavra para vocês. Então, o pastor Narciso estava tentando aí falar alguma coisa, e eu dei uma segurada para fechar o pensamento. Então, vamos lá. Pergunta básica. Vocês estão conseguindo, primeiro, saber o que é a palavra do conhecimento? Vocês estão conseguindo identificar? Sim. Sim. Ótimo. Segunda pergunta. Vocês estão começando a diferenciar a palavra do conhecimento da palavra da sabedoria? Sim. Sim. Então tá ótimo, tá? Então os irmãos que não responderam, acredito que tá nessa mesma linha. Então vamos lá, agora eu dou a palavra para vocês, a pastor Narciso primeiramente, e depois o Felipe. Vai lá, pastor. Pastor, o que o senhor pode explicar do 11:5? Atos, capítulo 11, versículo 5. Vamos lá. Todos vocês aí, abram em Atos 11:5. E a visão, tá? Que Pedro teve, tá? Vou pegar o contexto aqui, tá, pastor Narciso, tá? Amém. Amém. Em êxtase, ele teve uma visão. Então começa aqui, irmãos, a associar o porquê que nós falamos visão, tá bom? Que a Cleide fez aí essa citação. Então, por aqui vocês já começam a pegar essa ideia. Pedro, ele teve uma Visão. Teve uma visão. Então, é uma manifestação espiritual. Então, aqui, visão é uma manifestação espiritual. E por que às vezes nós usamos essa expressão dom de visão? Nós vamos explicar essa ideia, né, de visão. Certo é que aparece na Bíblia, e se aparece na Bíblia, nós podemos falar que há a possibilidade de alguém ter, tá?
ainda que não esteja elencada lá nos 9 dons espirituais. Tá? Vamos lá, sonho espiritual. Tá elencado lá nos 9 dons? Ter o dom de sonhar espiritualmente? Não. Não. Sonho espiritual é bíblico? Acho que sim, é a primeira. Sim. Se é bíblico, nós podemos ter, nos dias de hoje, um sonho espiritual? Sim, com certeza. Sim, pastor. Então vamos lá. Aqui nós estamos falando de visão. Então Pedro, ele tem uma visão. Semelhante a que Eliseu teve, quando eu digo semelhante à forma. Né? Não o modelo da visão, mas a forma, as características. Podemos falar que é semelhante a que Eliseu viu? Sim ou não? Creio que sim. 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 Aqui, a única diferença é que Pedro vê um lençol sendo baixado pelas 4 pontas e lá Eliseu vê os carros e cavaleiros lá de fogo na visão dele. Mas são visões, tá? Então vamos lá, tanto no velho como no novo. E fitando para dentro os olhos, ele vê aí, né? Levanta, mate e come. Ele ouve aqui uma voz. E sucedeu por 3 vezes, né? Então o Espírito me disse que eu fosse com eles, sem hesitar, tal. E dirás essas palavras, nananã. Olha aqui, Deus revelando tudo isso, tal. Muito bem. Então, eu vou falar para vocês o que está acontecendo aqui em termos de manifestação espiritual. Aqui não é a manifestação nem da palavra do conhecimento, nem da palavra da sabedoria. Por que não? Porque primeiro, Deus começa dando para Pedro uma visão. A partir daí, Deus começa a orientar. Então aqui é Deus, né, o Espírito Santo, orientando Pedro. Porque até então, lembre-se, nós estamos numa situação da igreja que os discípulos não têm a clara noção entre o que é o judaísmo e o que é o cristianismo que nós conhecemos hoje. Tá? Os discípulos, então, estão meio em dúvida. Pedro não quer comer com os gentios, aqui Pedro ainda está observando algumas coisas relacionadas à lei. Então eles foram, irmãos, sendo libertos dessas questões da lei de forma paulatina, gradativamente. Certo? Então aqui é uma orientação que Deus está dando para Pedro. Vê que na visão e na voz há um diálogo entre Deus, e aqui a gente coloca o Espírito Santo, né? E também Pedro. Tá? Então não é algo que está sendo revelado aqui. E não está sendo emitido uma palavra de sabedoria. Por quê? Porque simplesmente Deus orienta a Pedro nitidamente o que ele deve fazer. Pastor Narciso, agora vamos lá. O senhor tem uma pergunta específica sobre 11.5? Ou era isso que eu respondi que o senhor estava... Pastor, é um pouquinho complicado a gente saber essa parte do diferenciar o dom da palavra do conhecimento, né? O dom da palavra da sabedoria é mais fácil. Mas o dom da palavra do conhecimento é como se fosse uma revelação, é mais ou menos isso, já que o senhor falou que visão nós não podemos considerar como dom. Assim, vamos lá, então vamos explicar direitinho. A visão, ela não está elencada nos 9 dons espirituais. Tudo bem? Tudo bem. Conforme até o Pedro falou aí. Ele bateu o olho ali, 1 Coríntios capítulo 12. Você não vai ver dentro dos 9 dons espirituais, Paulo falando dom de visão. É um primeiro ponto. Tudo bem? Só que não significa, irmãos, que por não estar ali nos 9 dons espirituais que Paulo está falando ali, que não há essa manifestação de visão, por isso que eu falei do sonho, na vida das pessoas, dos crentes. Então, apesar de não estar elencado ali nos 9 dons, Deus tem essa manifestação espiritual do dom, né? Desta manifestação, vou usar aqui manifestação espiritual, que Deus dá para nós. Vamos pegar um outro exemplo. Paulo a caminho de Damasco. O que ele teve ali? Quando ele caiu do cavalo. Uma visão. Uma visão. Teve palavra do conhecimento ali? Não. Teve palavra da sabedoria ali? Também não. Também não. Teve algo parecido com o que está aqui. Ele teve a visão,
E ali, Jesus fala com ele, Paulo, por quê? Me persegues? Não é isso? Não está tendo um diálogo ali? Sim. Sim. Bem? Entre Jesus e Paulo. E terminou ali, Jesus fala para ele, Paulo, vai até, né, Ananias, e eu vou mostrar o quanto você deve sofrer por amor do meu nome. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Então, apesar do pastor Narciso ter aí colocado essa questão, que é difícil você separar esta palavra do conhecimento, dessa manifestação espiritual aqui da visão, não é, pastor Narciso, difícil. É só vocês fazerem uma análise da situação. Pedro está tendo aqui uma orientação. Da mesma forma que Paulo, no caminho de Damasco, está tendo uma orientação através de uma visão que ele tem. Não necessariamente ele precisa emitir o que ele está tendo para outra pessoa. Então vamos pegar aqui, vamos continuar a leitura do texto para ver se esclarece melhor aí, principalmente para o pastor Narciso. Vamos lá, né? Continua, ele tem a visão. Deus explica para ele, fala, olha, espera aí, deixa eu voltar um pouquinho mais. Onde que estava, irmãos? Aqui, ó, né? 11:5. A voz do céu, mata e come. Nananã, segunda vez falou, tá total, continua o texto. Ó, eis que na mesma hora pararam junto da casa em que estávamos 3 homens enviados de Cesareia para se encontrar comigo. Presta atenção no texto. Então o Espírito Santo me disse que eu fosse com eles sem hesitar. Disse a quem, irmãos? Para Pedro. A Pedro. Simplesmente o Espírito disse, Pedro, vai com ele. E qual era a intenção daquela visão? Porque Pedro, irmãos, ele não tinha, por conta do judaísmo, Pedro não tinha contato com os gentios. Então aqui Deus já estava preparando Pedro, através da visão, para falar, Pedro, não importa mais, Pedro. A partir do momento que o meu filho morreu na cruz, caiu a parede de separação. Não existe mais judeus e gentios. Vocês podem estar juntos, porque eu quero que a minha palavra seja pregada também para esse povo. Tudo bem? Aí, principalmente o pastor Narciso, está acompanhando o raciocínio? Sim. Estou acompanhando, pastor. O que eu pude ver aí, eu não sei se o pastor também conseguiu analisar, que todas as vezes que fala de visão, a pessoa que está tendo a visão conversando com o próprio Deus. Por exemplo, Paulo teve a visão, então ele passou a conversar ali com o próprio Deus, o próprio Cristo. Pedro teve a visão, também conversando com o próprio Deus. E quando Eliseu teve a visão lá do monte, né, ele pediu a Deus, Senhor, abra os olhos desse moço para que veja. Então todas essas visões, eu notei que é o próprio profeta, né, o próprio servo de Deus, conversando diretamente com Deus. Quer dizer, através da visão, há um diálogo. Não sei se o pastor notou isso também. Isso, mas não tenha isso como regra, tá? Como padrão, esse pensamento teu. É válido ali para Eliseu, é válido para Paulo, é válido aqui para Pedro, mas não necessariamente isso é uma regra. Então vamos lá, na visão que Daniel teve, lá no capítulo 2 da estátua de Nabucodonosor, eu digo a visão que ele teve, no caso ali da revelação, né? Quem teve a visão foi Nabucodonosor. Daniel teve a revelação. Não necessariamente houve ali um diálogo, tá? Então, não necessariamente que você pode estabelecer toda a visão, necessariamente vai haver um diálogo entre o homem ou a mulher de Deus e o próprio Deus, tá? Mas você pode utilizar isso como um parâmetro. Tudo bem? Amém. Pastor Narciso pode usar, mas não coloque isso como regra. Entendi. Entendeu? Então vamos lá. Olha aqui, ó. E ele nos contou, então o Espírito me disse que eu fosse com eles, sem hesitar. O Espírito Santo falou ao coração de Pedro. Foram comigo também esses 6 irmãos e entramos na casa daquele homem. E ele nos contou como vira o anjo em pé em sua casa e que lhe dissera, envia a Jope e manda chamar Simão por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras, mediante os quais serás salvo tu e toda a tua casa. Quando, porém, comecei a falar, então aqui, irmãos, Pedro, esta fala de Pedro é o quê? É uma palavra do conhecimento ou é a pregação do evangelho? Essa fala de Pedro aqui do verso 11, ó. Quando comecei a falar. Eu acredito que é a palavra do conhecimento. Você acredita? Palavra, Não, dá uma olhadinha aí. é palavra do conhecimento. Então, peraí. Eu acredito que é mais da sabedoria. Sabedoria. Não é nem dois. É sabedoria. Nem conhecimento e nem sabedoria.
Aqui, ó, presta A atenção. pregação. Opa, quem falou em pregação? Foi porque eu vi aqui que o Espírito caiu sobre eles. Isso, mas presta atenção aqui, ó, dá uma olhadinha, ó. Então, acompanha o texto aí, ó. Então o Espírito me disse que eu fosse com eles, sem hesitar. Quem está falando aqui? Pedro. Foram comigo também esses 6 irmãos e entramos na casa daquele homem. E ele nos contou, ele quem? O homem. Como vira o anjo em pé em sua casa, Cornélio falando. E que lhe dissera, envia a Jope os 6 homens e manda chamar Simão por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras. Que palavras são essas? Pregação, né, pastor? Pregação, mediante as quais serás salvos, tu e toda a tua casa. Quando, porém, comecei a falar o quê, irmãos? Falar acerca do evangelho, falar de Jesus. Pedro, aqui ele não está falando nada acerca da visão que ele teve lá anteriormente, do lençol. Pastor, Sim? mas aqui não seria quase a mesma ocasião lá de Estevão? O quê? Quando ele usa a palavra pregar ao sacerdote. Aqui o quê? E lá se falou. Não necessariamente. Não necessariamente. Aqui é uma pregação. Parece na Na de Estevão é a palavra de sabedoria. Por que é a palavra de sabedoria? Porque o próprio texto vai dizer, irmãos, que eles não resistiam à palavra de sabedoria que Estevão falava. Aqui nesse texto, não. Pedro está simplesmente pregando o evangelho. Vocês conseguem notar a diferença ou não? Pastor. Só um minuto, irmão Luciano, só um minutinho. Vocês conseguem notar a diferença ou não? Tá confuso? A passagem do Pedro Eu para entendi, esta mas passagem. é um dom também? Espera aí. Como que é, Juan? Eu entendi a diferença, mas aqui é um dom também, pregar seria um dom? Não. Aqui é um dom ministerial. Tá Aqui, bom. irmãos, é como se qualquer um de nós estivéssemos pregando a palavra, é o evangelho pregado. Nesse momento aqui, não tem... Pedro está aqui pregando normalmente, evangelizando, a melhor palavra. Uma pegadinha agora, o pastor fez, não? Eu não imaginei que era outros ministeriais. Ó, irmãos, na verdade não foi nem pegadinha, eu só estou seguindo o texto, tá? Assim, não foi nem intencional, com a ideia de pegadinha. Então vamos lá, preste atenção. Ele vai falando da palavra de salvação. É palavra, é pregação, né? Da palavra de salvação, pregando para uma pessoa que já teve algum contato ali com Deus de Israel, porque provavelmente Cornélio, né? Ele já tinha essa afeição pelo Deus de Israel, e aparece um anjo para ele e fala, ô Cornélio, manda 6 homens lá na casa de Pedro. Irmãos, a ideia do texto aqui, irmã Luciene, irmã Viviane fez aí, não sei se mais alguém aí, o Tiago falou que confundiu um pouco, Pedro aí fez uma questão. Vamos lá, eu vou clarear esse texto para vocês. Então, vamos entender aqui a diferença, para vocês não confundirem. Muito bem, vou começar de novo o texto aqui com vocês. Acompanhe aí no texto, sem olhar para outra parte, sem olhar para outros versos, acompanhe o texto comigo. Chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judéia, e também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Por isso que eu falo de hermenêutica. Você precisa interpretar o texto com base no contexto. E aqui é o contexto imediato. Quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram da circuncisão o arguiram, o questionaram, dizendo, presta atenção aqui, quem são esses da circuncisão? Vocês conseguem identificar? Judeus? Os judeus convertidos ao cristianismo. Tudo bem? Sim. Sim. Todo mundo está acompanhando? Sim. Por isso que eu sempre chamo de bereanos. Dá uma olhada e acompanhe comigo. Os que eram da circuncisão, que era o quê? Os judeus, alguns dos judeus que haviam se convertido ao cristianismo, a mensagem do evangelho, porém, irmãos, eles estavam com problema de interpretação. Eles estavam achando que os gentios deveriam primeiro observar a lei e que os judeus não deveriam ter contato com os gentios. Então a cabeça deles ainda estava lá na lei. Eles ainda não entendiam que pela morte de Cristo, Jesus havia nos liberto das regras cerimoniais da lei.
Tudo bem até aqui? Tudo bem. Sim, sim. Tudo bem. Continue. Entraste em casa de homens incircuncisos e comeste com eles, aqui eles estão afirmando. Pedro, você entraste na casa de gentios e você está comendo e você comeu com gentios? Aí Pedro passou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo: eu estava na cidade de Jope orando e num êxtase. Pedro foi tomado ali pelo poder de Deus. Ele teve uma visão em que ele observou descer o objeto como se fosse um grande lençol baixado do céu pelas 4 pontas e vindo até mim. O que Pedro ele começa a explicar dessa visão aqui, irmãos? Ele não começa a responder para esses da circuncisão, esses religiosos? Sim. Sim, estão acompanhando? Beleza. Uhum. E fitando para dentro dele do lençol, vi quadrúpedes da terra, feras, répteis e aves do céu. Ouvi também uma voz que me dizia: levanta-te, Pedro, mata e come. Por que Deus mandou Pedro matar e comer? E por que Pedro, ele responde: Senhor, jamais entrou em minha boca qualquer coisa comum ou imunda. Porque os judeus, irmãos, está lá em Levítico, a partir do capítulo 12, 13 de Levítico, e vai falar dos animais limpos e dos animais impuros. Dos animais que se podia comer e dos animais que não se poderia comer. Então, os judeus, eles tinham regras da própria lei e sobre estas regras da lei, eles colocaram ainda mais regrinhas. Dizendo, olha, você não pode comer isso, esse animal aqui você não pode comer, você não pode tocar nesse animal, senão você vai se tornar imundo. Então, quando Pedro vê aquele lençol, com aquelas feras, com aqueles répteis, porque não se podia comer répteis, porque eram animais imundos, Pedro fala, mesmo ouvindo a voz ali espiritual, Pedro fala, de maneira nenhuma, Senhor, eu vou comer animal imundo, porque a lei de Moisés fala para nós não comermos esse tipo de animais. Tá claro para vocês o texto? Sim. Sim. Tá bom. Sim. Segunda vez falou a voz. O que a voz falava? Ao que Deus purificou, não consideres comum. O que Deus está, a voz ali, né? Está ensinando a Pedro, irmãos. Pedro, acabou essa questão de leis dietéticas judaicas. Jesus já libertou, isso está nas entrelinhas, irmãos, aqui do texto, tá? Deus está instruindo a Pedro, preparando Pedro para fazer um encontro com Cornélio. Porque se Deus não prepara Pedro aqui, Pedro cumpriria a voz de Deus de ir lá pregar para Cornélio? Não. Não. E por que ele não cumpriria? Por causa da lei de Moisés. Cada lei. Por conta da lei de Moisés. Que um judeu, jamais ele comia na casa de um incircunciso, né? Ou seja, aquele que não entrou na aliança judaica lá da circuncisão. Um judeu jamais comeria na casa de outro que não fosse judeu. Exatamente para se purificar, se manter puro dessas questões. Porque os gentios, eles não tinham essas regras. Eles comiam carne de porco, comiam carne de animais que ruminavam, comia répteis, comia qualquer tipo de quadrúpede, né? Animais com 4 patas. Eles não faziam essa distinção. Então, o judeu, para se manter puro, mediante essa lei, eles não entravam na casa de pessoas que não fossem judeu. Estão compreendendo aí o contexto? Amém. Está se preparando Pedro para que ele fosse à casa de Cornélio. Quantas vezes isso aconteceu, irmãos? 3 vezes. Aí quando o lençol com aqueles animais se recolhe, nós entendemos que Pedro entendeu a mensagem, tanto entendeu que o que acontece? Na mesma hora, pararam junto da casa em que estávamos 3 homens enviados de Cesareia para se encontrarem comigo. Então o Espírito me disse que eu fosse com eles, sem hesitar. Foram comigo também estes 6 irmãos. E entramos na casa daquele homem. Que homem, irmãos? Cornélio. Cornélio. Cornélio era judeu? Não. Não, Cornélio era um gentil. Então, Pedro jamais entraria na casa de Cornélio se Deus não tivesse ensinado para ele através dessa visão. Continuemos. E ele nos contou, o homem, Cornélio, nos contou como vira o anjo em pé em sua casa e que lhe dissera, envia a Jope e manda chamar Simão por sobrenome Pedro,
o qual te dirá palavras. Dirá que palavras, irmãos? Salvação. As quais será salvo, tu e toda a tua casa. Olha, mediante as quais, ele dirá palavras, mediante as quais será salvo. Qual era o único modo de um gentio ser salvo neste momento aqui? Não era através da pregação do evangelho? Sim. Sim? Sim. Então, muito bem. A ideia que estava aqui é essa. Por isso que aqui não tem palavra do conhecimento e aqui não tem palavra da sabedoria. Aqui é a pregação pura e simples do evangelho. Vocês veem em algum momento Pedro falando da visão que ele teve dentro dessas palavras? Não. Não. Pedro nem cita a visão aqui, ele está citando a visão lá em cima, no começo do texto, porque ele estava explicando para os legalistas lá o porquê que ele foi para a casa de Cornélio, o porquê que ele comeu com Cornélio. Tá claro o texto para vocês? Sim, pastor. Sim, agora tá. Ótimo, então vamos lá. Quando, porém, comecei a falar, pregou o evangelho, caiu o Espírito Santo sobre eles, como também sobre nós no princípio. E princípio que Pedro está falando? Atos dos Apóstolos, capítulo 2. O Espírito Santo foi derramado sobre eles. Agora vem. Então me lembrei da palavra do Senhor quando disse, João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Pois, olha agora o fechamento. Pois se Deus nos concedeu o mesmo dom e a nós nos outorgou quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? E ouvindo eles, aqueles lá do início, essas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo, logo, também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para salvação. Fechou agora? Sim. Sim. Tá claro para vocês? Sim. Pastor Narciso? Tá. Assim, pastor. Tá ótimo, tá? Então, irmãos, observe pelo texto aqui, como nós precisamos, assim, ter conhecimento de toda, né, a Bíblia. Por isso que eu digo que não existe essa questão de você só estudar o Velho Testamento ou só estudar o Novo. Para você entender o Novo, você precisa conhecer também o Velho. Então, aqui, ó, Levítico aqui, ó, claro, as pessoas não leem Levítico e eles têm uma dificuldade muito grande para entender essa visão de Pedro, ó, mata e come. Por que dessa visão? Você precisa entender o que está escrito lá em Levítico, por que os judeus faziam essa separação, tá bom? Agora eu vou voltar e vou tentar aí dar a palavra para todos vocês e a gente fechar, porque eu quero responder aquela questão da visão, tá bom? Vou organizar aqui, porque agora eu me perdi na sequência. Eu me lembro da irmã Luciene, a irmã Viviane, pelo que eu entendi, a irmã Viviane confirmou, né, irmã Viviane, aquilo que nós estávamos falando, que é a palavra da salvação. Não foi isso que a senhora fez aí a interrupção, irmã Viviane? Sim, pastor. Era isso mesmo, né? Exatamente. Ótimo. Então, a irmã Luciene, ela ia falar algo, eu pedi para ela aguardar um pouquinho. Mas, Luciene, pode fazer a pergunta, a colocação? É mais uma colocação, né? Eu não sei se está 100% certo. Quando o Pedro perguntou, né, da pregação de Pedro e Estevão, aí o senhor perguntou, né, se alguém tinha mais dúvida, eu ia falar assim, o que eu entendi foi o seguinte, que a pregação de Pedro, né, se eu estiver errado, o pastor me corrija, a pregação de Pedro é um exemplo, é como se fosse nós cristãos no dia de hoje, que pregamos a palavra, né, normal, certo, né, a palavra isso. de Deus, pessoas aceitam Jesus, né, são salvas, Isso, e perfeito. ponto. Já lá em Estevão, né, no que a gente estudou umas aulas atrás, foi uma palavra da sabedoria, tanto que ele estava cercado de doutores da lei. Então, os próprios doutores da lei se surpreendiam com o que ele falava. Já se fosse os doutores da lei que ouvisse Pedro pregar, creio eu que ele não ia se maravilhar tanto, porque era normal. Então, eu entendi essa diferença. Luciene, perfeito. E digo mais, vamos fazer um outro paralelo para vocês entenderem a diferença. Pedro aqui está pregando normalmente, como a irmã Luciene, como nós, irmãos, pregamos o evangelho no dia a dia. Só que aí tem algumas passagens bíblicas que nós vemos nitidamente esta palavra do conhecimento e também a palavra da sabedoria se manifestando. Por exemplo, aquela pregação de Estevão é o quê? Palavra de sabedoria. A pregação que Pedro fez ali no dia de Pentecostes, nós percebemos, irmãos, que Pedro ele foi tomado. Então não foi um simples sermão que Pedro preparou e falou, olha, eu vou pregar lá no dia de Pentecostes. Porque ninguém sabia quem ia pregar, né? Não estava
é agendado que Pedro faria esta pregação. Simplesmente o Espírito de Deus tomou a boca de Pedro e Pedro pregou ali. Então, na pregação de Pedro, no dia de Pentecostes, assim, irmãos, para mim é muito claro que ali houve a manifestação da palavra da sabedoria. Diferente de quando você está pregando um sermão ou pregando o evangelho comum no dia a dia. Tá dando aí para diferenciar um pouquinho? Sim. Sim? Sim. Tudo ótimo. Estou feliz aí que vocês estão. Se ficar dúvida, nós vamos explicar mais, tá? Luciene, quer complementar? Sim, pastor. Perfeito a colocação da senhora, é exatamente isso. Porque assim, eu fiquei imaginando pela aula que a gente viu anteriormente, que se Pedro estivesse pregando, né, esse dia que ele estava pregando esqueci agora não, quem estava lá pregando lá, os doutores da lei que entendiam, né, de toda a lei, ele não ia ficar maravilhado, ele não ia estar, digamos assim, né, nem aí, porque eles já estavam acostumados. Mas como Estevão estava falando, não dele mesmo, né, e nem pregando normalmente, ele estava falando, né, a palavra de Deus, de sabedoria, eles ficaram maravilhados, porque nem eles conheciam, nem eles sabiam aquelas palavras. Isso, certinho. Detalhe, vê lá, quando Atos capítulo 4, que nós lemos na aula passada, quando Pedro, eles são ali, né, acossados, quando eu digo acossados, são cercados pelos doutores da lei, e eles começam a apertar os discípulos ali, e Pedro, usado por Deus, começa a falar para eles com autoridade, uma autoridade diferenciada, irmãos. Sai palavras dele ali com uma autoridade diferenciada, que ao final, Pedro enfrenta toda aquela estrutura e diz, mais importa a nós obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Aí os doutores perguntam entre si, como pode esses homens, sendo iletrados, indoutos, pregar com tanta sabedoria e com tanta ousadia? Aí o texto, o verso completo, dizendo, e eles reconheceram, e eles perceberam que eram os homens que haviam estado com Jesus. Tudo bem? Sim. 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 Ótimo. Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias. Eu vou pegar aqui, deixa eu mostrar para vocês, para nós vermos o texto, para eu explicar aquela questão de visões, tá? Primeiro, todos vocês, dá uma passada de olho aí em 1 Coríntios, no capítulo 12, e dá uma olhada, ver se está falando dom de visões aí. Vê se alguém encontra dom de visões. Por gentileza, todos os irmãos, dá uma batida de olho aí. Não. Não, né? Não achei não. Isso. Então, Bíblia. Não tem entre os 9 dons a questão falando de visões. Mas vamos agora para a questão bíblica. Velho Testamento tem visões? Servos, homens de Deus e mulheres de Deus no Velho Testamento tiveram visões? Sim ou não? Muitas visões. Muitas visões. Então vamos lá, olha a Bíblia falando aqui para nós, tá? Acompanha aí no texto, visões. Visões, sonhos e visões, tá aí, vários textos falando, aqui, tem as visões falsas, visões verdadeiras, Ezequiel teve visões, olha aí, passamos por todos os textos falando de visões. Olha um monte de texto de pessoas que tiveram visões, e visões verdadeiras e visões inventadas, tá? Por homens. Daniel, tá aí, teve as visões e teve sonhos, por isso que eu falei o exemplo lá do sonho, meus sonhos e as visões da tua cabeça, aqui, tive um sonho, e visões, eis as visões do sonho, essas visões podem vir através do sonho, eram assim as visões da minha cabeça, aqui, Daniel, teve um sonho e visões, tá tudo aqui, irmãos. Por isso que eu disse lá para o pastor Narciso, e não necessariamente você pode estabelecer a regra que visões está relacionada com um diálogo, né? Entre a pessoa que tem a visão e Deus que está dando ali a visão. Então vocês vão ver aqui vários textos que a pessoa está tendo visão e não necessariamente há diálogo, tá? Tudo aqui, irmão, só estou passando para vocês para mostrar quantas passagens bíblicas têm visões. Agora, uma dessas aqui, é importantíssima. E acontecerá, depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Profetizar está lá nos 9 dons espirituais, sim ou não?
Sim. 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 E sonhos estão lá? Não. Mas Não. Joel fala que no derramamento do Espírito, Deus, né, mediante a vinda do Espírito Santo, isso aqui é uma promessa para a igreja, nós teremos sonhos espirituais e nós teremos também o quê? Aqui na figura dos jovens, né? Olha aí, Pedro. Os nossos jovens terão o quê? Visões. Visões. Então, é uma promessa para o período da igreja? Visões? Sim ou não? Sim. Sim, é universal. Sim. Opa! Olha aqui o que Pedro está falando, tá? Lá em Atos do Apóstolo, a pregação dele, acerca da profecia de Joel. E acontecerá nos últimos dias, Atos 2,17, diz o Senhor que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos, vossas filhas tal, vossos jovens terão visões, e sonharão vossos velhos. Então Pedro está aqui confirmando que mediante o derramamento do Espírito, que foi profetizado para Joel, ia acontecer. Se é necessário que me glorie, ainda não convém. Passarei as visões e revelações do Senhor. Paulo teve, irmão, visões? Sim. 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 Paulo teve revelações do Senhor? Sim. Sim. Aí, ó, 1 Coríntios 12. Colossenses 2,18. Ninguém se faça árbitro contra vós outro, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuando sem motivo algum na sua mente carnal. Então, aqui Paulo está falando das visões falsas, mas Paulo, em contrapartida, ele aceita e ele concorda que havia também as visões que Deus dava para nós. Então, vamos lá. Vamos fazer o fechamento de tudo o que foi falado até agora. Existe o dom de visões? Cleide, não. Não existe o dom de visões. É incorreto, quase na Bíblia, falar dom de visões? É incorreto, porque eles não estão elencados entre os 9 dons espirituais. Porque quando nós usamos a expressão dons espirituais, nós estamos restringindo esse termo aos 9 dons espirituais. Cleide, tudo bem? Tudo. Ótimo. Então, termo correto. Alguém tem o dom de visão? Olha o termo, dom de visão? Não. Ninguém tem o dom de visões, porque não está elencado entre os 9. Porém, contudo, todavia, Deus usa as pessoas através de visões? Sim. A manifestação espiritual de visões? Sim. Da mesma forma que há manifestações espirituais de Deus através de sonhos. Sonho não é dom, aconteceu no Velho Testamento e acontece na época da igreja. Visões não está elencado nos 9 dons espirituais, porém é uma manifestação espiritual que aconteceu no Velho Testamento, que aconteceu no Novo Testamento e aqui acontece nos dias de hoje. Então não é porque não está entre os 9 dons espirituais e não existe essa manifestação espiritual. Então qual é o termo correto? Manifestação espiritual que Deus dá através do Espírito Santo. Pergunta que o Pedro tinha feito. Você nunca vai usar, Pedro, a expressão dom de visão. Mas se você for explicar para alguém, você pode explicar da mesma forma que eu expliquei aqui. Não está elencado entre os 9 dons, portanto, não podemos chamá-lo de dom espiritual e muito menos de dom ministerial, porém, nós podemos chamar de manifestação espiritual. Resolvido o caso aí, irmãos? Divisões? Amém. Fechou? Amém. Com todo mundo aí? Ô, glória. Tem alguém com alguma dúvida acerca de tudo isso aí? Tiago, ficou claro? Ficou sim, Anilão. Bem, pastor. Ficou. Bem, pastor. Sim? Então, eu posso dizer que Pedro teve uma... no meu entendimento anterior, se eu fosse falar sobre Pedro, eu ia falar assim, Pedro teve uma visão, né? Deus ali usou Pedro, no dom, de visão, ele teve a visão. Aí, nesse caso, eu tenho que falar que Pedro teve uma... Deus se manifestou a Pedro e ele teve essa visão. Isso. Deus se manifestou a Pedro através de uma visão. Ah, entendi. Deus se manifestou a Pedro através de uma visão. Ele poderia se manifestar através da palavra da sabedoria, sim ou não? Sim. 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 Poderia se manifestar através da palavra do conhecimento? Sim. Sim. Mas o nosso Deus é multiforme.
Ou seja, ele tem muitas formas, irmãos, de agir. E uma das formas que ele escolheu para se revelar a Pedro, para ensinar a Pedro e a tantos outros, foi através da visão. Deus poderia utilizar a mesma pedagogia revelando-se a Pedro através de um sonho, em que ele via o lençol, um sonho espiritual, sim ou não? Sim. 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 Por que Deus escolheu visões? Porque o nosso Deus, ele é tremendo. Ele faz do jeito que ele quer, como ele quer, a hora que ele quer e usa quem ele quer. E nós, adoradores desse Deus, só o glorificamos na beleza da sua santidade. Amém. Bem? Oh, meu Deus. Só ouviu o amém da irmã do Amém, Senhor. glória a Deus. Amém, glória a Deus. Agora melhorou, né? Irmãos, vocês estão aprendendo? Amém. Sim. Muita coisa. Sim. Coisa boa, não é? Nós nos reunimos aqui, aprender a palavra de Deus. Se vocês usavam essas expressões, não use mais. Que vocês agora têm consciência de que não é correto usar essas expressões. Ah, o irmão tem o dom de revelação. Não. Você usa a seguinte expressão. Deus está usando aquele irmão em revelação de que maneira? Através da palavra do conhecimento, através da palavra da sabedoria ou através do discernimento de espírito. Aquele irmão tem o dom de visão. Não existe na Bíblia dom de visão. Existe o quê? A manifestação espiritual da visão, sonho e outras manifestações espirituais. Porém, dom espiritual, o termo nós só usamos para os 9 dons que estão lá elencados na categoria que Paulo coloca de 1 Coríntios, o capítulo 12. Tudo bem? Sim. Sim. Sim.